Quando você quiser. Dizem que era uma vez um lenhador que vivia uma pequena choupana na beira do mato com a sua filha. Todos os dias, logo cedo, ele ia para a mata, cortava a lenha, voltava para casa, empechava a lenha e levava até o mercado, onde ele negociava pelos mantimentos que precisava para sustentar a casa. Arroz, lentilha, sal, azeite. E assim era a vida do lenhador. Era quase como uma bolha sem movimento, pairando no cosmos. Até que um dia a filha chegou para ele e pediu: meu pai, eu sempre ouvi dizer que existem comidas deliciosas para a gente experimentar na cidade. Será que um dia só, você não podia trazer um pouco dessas comidas para a gente? O pai pôs a mão na cabeça, parou, pensou e disse: bom, minha filha, então é o seguinte. Aí que o bicho pega. Então é o seguinte: amanhã logo cedo, bem antes do sol raiar, eu vou para perto das montanhas, onde existe lenha mais abundante, de melhor qualidade. Vou trabalhar, colher bastante lenha, e assim, quando eu for para o mercado, mais lenha, comidas deliciosas. Então no dia seguinte, bem antes do sol raiar, o lenhador foi para perto das montanhas, trabalhou, colheu lenha, voltou para casa, bateu na porta. Minha filha, abra, sou eu, seu pai. Você se esqueceu do que combinamos? Eu tenho fome, sede, preciso ir logo para o mercado para negociar toda essa lenha. Mas ele rodeou a casa, viu que a filha, esquecida de tudo, dormia profundamente. Ele muito chateado. Ele falou: puta, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar mais um pouco aqui nas matas da redondeza, vou colher mais um pouco de lenha, e assim, daqui a pouco, quando eu for para o mercado, mais lenha, mais comidas deliciosas. Então ele foi ali para as matas da redondeza, trabalhou, colheu lenha, mas nesse meio de tempo a filha acordou, não viu o pai em casa, achou que ele já tinha ido para o mercado para negociar as lenhas. Então ela ajeitou a casa, comeu ali o que tinha e foi para o bosque brincar, colher frutas. Quando o pai chegou, deu pela segunda vez com a cara na porta. Minha filha, abra, sou eu, seu pai. Você se esqueceu do que combinamos, eu tenho fome, sede. Preciso ir logo para o mercado para negociar toda essa lenha. Mas ele rodeou a casa e viu que a filha não estava. Naquele momento ele olhou para cima e percebeu que o sol começava a nascer e falou: puta, já está ficando tarde. Se eu for agora para o mercado, talvez eu nem consiga negociar todas essas lenhas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o dia hoje trabalhando, colher uma carga dobrada de lenha, e assim amanhã, quando eu for para o mercado, mais lenha, mais comidas deliciosas. Ele foi ali para as matas da redondeza, trabalhou, colheu lenha. Mas pensando em tudo o que tinha acontecido com ele aquele dia, ele perdeu um pouco a noção das horas. Quando ele decidiu voltar para casa, a filha já tinha chegado. A filha chegou, não viu o pai em casa, achou que ele tinha dormido na cidade, como costumava fazer de vez em quando. Afinal, foi ver. Ele era um viúvo em plena flor da sua vitalidade. Então ela chegou, não viu o pai, deitou na cama, caiu num sono profundo. Quando o pai chegou, deu pela terceira vez com a cara na porta. Minha filha, abra, sou eu, seu pai. Você se esqueceu do que combinamos, eu tenho fome, sede, sono. Preciso dormir muito cedo para ir amanhã muito cedo para o mercado negociar toda essa lenha. Mas ele rodeou a casa, viu que a filha, esquecida de tudo, dormia profundamente. E ele, muito chateado e cansado, ele deitou ali mesmo do lado do monte de lenhas e caiu num sono profundo. No que ele dormia, ele sonhou com uma voz que vinha até ele e dizia: lenhador, lenhador, tu és daqueles que pedem pouco mesmo que precises de muito. Por causa disso, siga-me ao interior da floresta.
O lenhador acordou sobressaltado com aquele sonho e ele ouviu uma voz que realmente chamava: siga-me, siga-me ao interior da floresta. Ele foi acompanhando aquela voz, acompanhando, mas logo a voz se misturou com o canto de um pássaro e desapareceu. Naquele momento, ele percebeu que estava perdido no meio da mata. E ele quis chorar com a situação dele. Mas aí ele sentou num toco de lenha e começou a falar sozinho. No que ele falava, a voz apareceu e disse: o que fazes aí, lenhador, falando sozinho? Olha, eu conto a minha própria história. E por que, lenhador? Por que tu contas a tua história? Para não me desesperar, que o desespero agora não me levaria para lugar nenhum. A voz disse: que é isso? A voz disse: ó, lenhador, e como é então a sua história? O lenhador contou toda a história dele até aquele momento. Sou um pobre lenhador que vive numa pequena choupana à beira do mar. Contou tudo até aquele momento. Quando acabou, a voz disse: realmente, lenhador, a sua história é mesmo muito bonita. Você é mesmo daqueles que pedem pouco, mesmo que precise de muito. Por causa disso, suba essa escada que tem diante de vós. O lenhador falou: mas como? Eu estou perdido no meio da mata que não tem escada nenhuma. A voz disse: feche os olhos, lenhador. Feche os olhos e suba. O lenhador fechou os olhos, foi tateando com os pés, e ele sentiu mesmo os degraus de uma escada, e ele foi subindo por ela, subindo. E logo a escada também começou a subir com ele em alta velocidade. Chegou num ponto, a escada parou, ele tateou com os pés e sentiu o chão plano. A voz reapareceu e disse assim: abre os olhos, lenhador, abre os olhos e veja. O lenhador abriu os olhos. O dia estava numa planície imensa, todo iluminado, cheia de montanhas de pedras coloridas, com todas as cores que ele conhecia e cores que ele nunca tinha visto. A voz diz: lenhador, essas pedras são os sonhos dos homens. Você acordar, você tem a oportunidade de ver todas elas. Pegue quantas pedras dessas você conseguir levar. O lenhador fez um bornal com a camisa, foi pegando as pedras mais bonitas, foi enchendo o bornal, enchendo, com a sua barriga de tanquinho. Quando ele estava com o bornal bem cheio, ele voltou para a escada. No que ele descia, a voz reapareceu e disse: lenhador, nunca se esqueça que quem te ajudou essa noite foi Munchiquio Guxá. Lembre-se toda noite de quinta-feira de contar essa história para alguém, ou de dar um presente para algum necessitado em nome de Munchiquio Guxá, para que essa história nunca mais se perca. O lenhador voltou para a escada. Enquanto ele descia, quando ele chegou no fim da escada, ele estava em frente à choupana dele e o dia começava a amanhecer. Ele mais que depressa foi lá, deixou as pedras num canto da choupana, voltou para fora, fechou a lenha, levou para o mercado, voltou para casa à noite, cheio de comidas deliciosas. Enquanto a filha comia aquelas comidas, ele contou para ela tudo o que tinha acontecido com ele aquele dia. A filha ainda lambia os beiços e ele disse: minha filha, agora eu sei quem é Munchiquio Guxá. Munchiquio Guxá é o dissipador, é o anjo dissipador, ele é o dissipador de todas, o anjo dissipador de todas as dificuldades. Mas a história entrou por um ouvido da filha, saiu por outro. No dia seguinte eles retomaram a rotina da vida deles. Mas não se passou nem mais uma semana. A filha do lenhador